Para quem não me conhece, eu sou enfermeira, trabalho com a saúde integrativa já há 4 anos, né, que eu conheço e estudo essa área dentro da ozonioterapia e a saúde integrativa. E no decorrer desses anos eu acabei... eu estou resumindo bastante para não entrar senão a gente vai perder tempo com a minha história. Mas no decorrer desses anos eu me formei em ozonioterapia de uma maneira sistêmica, tá? Englobando todas as áreas. Tanto a área da saúde de uma maneira geral, quanto a área da estética, quanto a área das dores, e também no marketing digital voltado para divulgação na mídia digital nesse tema, ozonioterapia. Então, no decorrer do tempo, né, trabalhei também em 3 empresas de marketing multinível e também dei treinamentos anteriores de produtos das outras empresas. E aí a gente está aqui para compartilhar alguns conhecimentos. Então, eu já comecei os treinamentos com a aula falando sobre ozônio, tá? Para as pessoas entenderem o que é ozônio, o que é ozonioterapia, quais vias de aplicação. Falei sobre o óleo ozonizado e seus benefícios. Então, é uma aula fundamental para todos. Então, quem não assistiu, quando tiver a divulgação, assistam, porque ela é a base de todos os nossos produtos, tá? Quando a gente se trata de ozonioterapia, nós estamos fazendo parte desse nicho agora, né? Independente de ser profissional da saúde ou não. O vendedor, o revendedor, todo mundo que faz parte da Ozontec agora está nesse momento da ozonioterapia, porque nós estamos entregando esses produtos terapêuticos para as pessoas. Então, gente, é muito importante vocês saberem esses fundamentos. Por quê? Porque vocês vão ter respostas para as objeções que vocês vão enfrentar, tá? E aí, a segunda aula, então, comecei a falar sobre os nossos suplementos, foi o NX-Cap e o ômega 3. Mais para frente, a gente vai repetir esses treinamentos, tá? E hoje nós vamos falar sobre outros produtos, que é o K2 e o Dream Bliss, tá? Hoje nós vamos falar sobre esses 2 suplementos. Então, a Ozontec, ela vem integrando, né, a ozonioterapia e a suplementação. Então, esse casamento tem trazido para todo mundo, para nós, e vai levar para as pessoas que adquirirem saúde, qualidade de vida. Então, por que nós precisamos suplementar? Então, eu sempre trago um pouco de fundamento para vocês conseguirem entender a importância desses suplementos na nossa vida, tá? Por que nós precisamos suplementar? Vamos lá. Porque suplementar não é tomar, é como tomar. Não é simplesmente tomar um suplemento e está tudo ok. Como se toma esse suplemento? Então, é muito importante a gente ter consciência de como devemos tomar o suplemento. Por quê? O que nós precisamos saber? Gente, algumas informações são muito importantes vocês prestarem atenção e anotarem, porque tudo isso aqui vai servir como um guia para vocês. Então, por que eu preciso saber como eu tomo um suplemento? Porque, olha só, primeira coisa que a gente tem que saber indicar esse suplemento para a pessoa. Então, como eu vou indicar uma coisa se eu não sei nem como se toma? Tá? Segundo, saber como vamos limpar o organismo, o terreno biológico e detoxificar, nutrir e equilibrar o excesso de radicais livres. Resumindo, quando você conhece o suplemento e sabe como indica, você vai ter um olhar quando a pessoa reclamar para você, por exemplo. Eu me sinto cansado, eu me sinto com dor no corpo, eu me sinto fadigado, eu não consigo dormir. E você começa a perceber ali na conversa que essa pessoa está totalmente inflamada e oxidada. Isso aqui, olha, quando a gente suplementa, quando a gente se suplementa, a gente já percebe que o nosso organismo começa o quê? A reagir. Então, quando eu sei tomar, eu sei indicar, tá? Outra coisa que é muito importante,
Quando a gente está suplementado, né, de uma maneira adequada, a gente precisa lembrar, lá nas aulas que eu falei atrás, a gente precisa estar hidratado, a gente tem que estar com o nosso plasma limpo, o nosso terreno biológico limpo, o nosso aquário tem que estar com a água limpa. E olha só, quando a gente está hidratado, a gente consegue drenar a sujeira do nosso organismo. A suplementação, ela faz o quê? Ela é um combustível para a máquina, para o nosso organismo funcionar. E com a hidratação, a eliminação das toxinas é bem mais rápido, tá? E aí, outra função, equilíbrio, excesso de radicais livres. A gente tem que ter radicais livres no organismo, porque eles têm uma ação com apoio das enzimas para o quê? Para a máquina funcionar. Só que em excesso também causa sintomas de fadiga, cansaço, um processo de oxidação no organismo, né? Então, os sintomas são esses que a gente conhece dessas pessoas que se queixam muito, elas já estão desenvolvendo doenças crônicas. Outra coisa, o que são suplementos? Isso é uma pergunta que às vezes a gente não tem uma resposta certa. Então é bom a gente ter um pouco da definição do que é um suplemento. O suplemento são, olha só, é vitamina, mineral, aminoácido, que nós usamos para suprir as necessidades das nossas células, tá? E isso vem por onde? Vem por alimentos, né? Os nutrientes, verduras, frutas e tal. Porém, muitas vezes não é suficiente. Então, a gente precisa dos suplementos para complementar as deficiências que nós temos no organismo. E eles são produzidos internamente, como eu falei, né? O organismo, ele produz. Mas, às vezes, não supre o que realmente o nosso organismo precisa. Por quê? Vários fatores. Às vezes, a pessoa não tem condição de se alimentar corretamente com todos os alimentos que são necessários, né? Condição social, enfim, várias situações. Doenças, tá? Que absorvem os nutrientes e a gente não consegue repor. Então, assim, suplementos, eles são produzidos internamente ou ingeridos, sendo essenciais ou não. É muito importante vocês saberem essas definições. Isso aqui, olha, que eu vou passar agora, anotem, porque tem muita dúvida entre muitas pessoas, tá? Por quê? Existe diferença de vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. E a gente tem isso nas nossas suplementações. Nós temos 4 suplementações em meio oleoso e 3 não. Então, por que será que algumas estão em óleo e por que as outras não estão? Tá? Então, eu vou passar isso aqui para vocês de uma maneira fácil de se entender e não precisa de muita coisa rebuscada. Isso aqui é uma resposta suficiente para tirar a dúvida de muitas pessoas. Esqueci essa aqui. As diferenças das vitaminas se trata de acordo com a solubilidade ou em água, que são as vitaminas hidrossolúveis, ou em gordura, são as lipossolúveis, tá? E as lipossolúveis, elas precisam desse meio oleoso, por quê? Para melhorar a sua absorção. E a maioria, elas são absorvidas pela bile, tá? As lipossolúveis, gravem isso. E o que acontece? As pessoas que fizeram cirurgia da vesícula, retirada da vesícula, e têm problema com o intestino, elas têm dificuldades de absorção das vitaminas lipossolúveis, porque elas precisam da bile para absorção. E ali, esses pacientes não têm mais. E quem tem problema intestinal também tem essa dificuldade, tá? O que acontece? As vitaminas lipossolúveis, por elas estarem meio oleosos, elas ficam mais tempo armazenadas no nosso organismo para serem liberadas ao longo do tempo. Então, isso é uma informação muito importante. Lembra na aula de ozonioterapia, quando eu comentei que o ozônio, quando age no organismo, ele age na água e na gordura? E que quando ele age na água, que é o nosso plasma, ele tem uma ação imediata. E quando ele age na gordura, que é o lipídio, ele tem uma ação tardia. Então, assim,
Memorizem isso. As vitaminas lipossolúveis e as que nós temos que já estão associadas com óleo ozonizado, elas vão ter uma ação mais prolongada no nosso organismo. Olha que legal, né? Eu gosto de sempre associar o que a gente tem com o conteúdo que eu estou passando, tá? As lipossolúveis merecem maior atenção, pois podem causar níveis tóxicos devido ao acúmulo no organismo. Gente, isso aqui é extremamente importante. Por isso que eu falo, não passem da dose recomendada. Não passem da dose. Nós temos lá, na última aula eu falei, a RDC, né, da Anvisa, que libera as recomendações das suplementações, os nutrientes, que todos podem ter acesso. Os profissionais que têm liberação de prescrição livre, né? Liberação de recomendação, por não serem obrigatórios ter a prescrição médica, existe uma dose diária que é recomendada e a gente segue isso à vista. Eu conferi todas as doses dos nossos suplementos e são as doses diárias recomendadas. Não é para passar da dose que está ali. Principalmente as lipossolúveis, porque a pessoa acha que ela está um pouco pior, então ela vai dobrar a dose. Não dobra a dose, não dobra a dose. É para fazer do jeitinho que está ali. Por quê? Pessoas que estão doentes e não estão tendo resultado, elas têm que passar no médico, fazer coleta de exame. Não precisa suspender o que ela está tomando, porque isso é um complemento de um tratamento. Não está tendo resposta orgânica, vai ter mais para frente, mas precisa de um tratamento mais profundo, uma avaliação médica. Então, não se esqueçam disso, gente. É muito importante essa informação, tá? Bom, aí aqui, olha, quais são as vitaminas lipossolúveis que nós temos no mercado agora, no mercado geral, tá? A vitamina A vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Tá, Vitamina D, a gente tem junto com o K2. O K2 nós temos junto com a vitamina D. Então, nós vamos conversar sobre isso hoje. Tocoferol, que é a vitamina E, ela tem em grande quantidade, tanto no óleo de semente de abóbora, quanto no óleo de abacate, tá? Que nós falamos lá, são compostos no NX-CAP. Então, vocês já sabem que tirando a vitamina A, que não está na composição aqui, né, desses produtos que eu falei, vocês já sabem que essas vitaminas que nós temos são lipossolúveis, por isso que elas têm que ser feitas em óleo. Não precisa necessariamente ser em óleo de girassol, mas a Ozantec fez uma coisa maravilhosa, que colocou as nossas vitaminas associadas ao óleo de girassol ozonizado. E o óleo de girassol ozonizado potencializa os benefícios de todas essas vitaminas aqui. Então, isso é importantíssimo, tá? As vitaminas hidrossolúveis são... Isso aqui não também... É para vocês terem consciência do que tem no mercado. Então, complexo B, vitamina B1, B2, B6, B12, tá? Biotina, ácido fólico, niacina, ácido pantotênico e vitamina C. São as vitaminas hidrossolúveis. Qual público nós estamos lidando, gente? Nós temos 3 tipos de pessoas que a gente vai encontrar, tá? Pessoas que buscam os nutrientes por meio de alimentos. Então, não quer saber de suplemento, eu só me alimento bem, tá tudo bem. Pessoas que são deficientes de nutrientes e precisam, né? Então, a gente pode indicar tanto para essas quanto para essas. A gente pode, principalmente essas aqui, né? Então, a gente tem um kit de suplementos que a gente pode indicar. E tem pessoas que fazem uso de suplementos indiscriminadamente, podendo ser tóxicos para o organismo dela. São essas pessoas que acham que não está muito legal e falam, hoje eu vou tomar, em vez de 2, vou tomar 3, vou tomar 4. Só que ela não sabe que ela está dobrando a dose e ao longo do tempo ela pode sim ficar intoxicada daquele produto. Por isso, eu sempre vou falar, não passem da recomendação, tá? Lembra quando eu falei da dose na outra aula? Não passem da recomendação indicada, tá bom? E agora nós vamos falar, então, um pouquinho do K2. Vamos lá.
qual é a função da vitamina K2-MK7? Por que a vitamina K2-MK7? Porque, assim, existe a vitamina K simples, mas por que tem que ser a MK7? Porque o formato MK7, ela tem uma melhor absorção. Então, eles escolheram a melhor vitamina K como suplemento para nós, tá? E essa vitamina K está envolvida no transporte do mineral dentro do organismo, o que contribui para melhorar a densidade óssea, evitando o risco de fraturas. E assim, ao longo dos conteúdos, eu vou passar mais coisas, tá, para vocês. A vitamina K, ela previne, eu vou fazer um resuminho rápido aqui, ela previne doenças e cérebro vascular, ela previne a calcificação óssea, pacientes que têm desbiose intestinal, arteriosclerose, que é aquela gordura nos vasos sanguíneos, tá? Deficiência de plaquetas ou excesso de coagulação. A vitamina K, ela consegue regular na dose recomendada. Na dose recomendada, a gente consegue ter um benefício nesses casos, tá? Essas doses que são recomendadas, elas têm uma função para equilibrar, tá? Então, ela não altera pessoas que fazem uso de anticoagulantes. Porém, tem um específico que eu vou comentar aqui, que a gente não vai indicar, tá? Vamos lá. A composição do nosso K2, além do óleo de girassol ozonizado, então, K2, aqui, ó, menaquinona 7, é o nome, né, MK7, menaquinona 7. E a vitamina D3, a nossa vitamina D3, na composição aqui, olha, também está com a dose certinha, a dose diária. Então, se vocês colocarem a mais no seu organismo, vocês, com o tempo, vocês vão sentir consequências, tá? Sugestão de uso, 2 cápsulas 2 vezes ao dia. E não mais do que isso. Benefícios: fortalecimento dos ossos, reverte o fotoenvelhecimento e trata rugas finas. Eu amei essa aqui, gente. Perto dos 50, a gente tem que tomar mesmo. Reduz o espessamento da epiderme, previne fraturas ósseas, é um coadjuvante e preventivo para o tratamento de osteoporose. Vocês veem que é muito conectado com a questão óssea, né? Benefícios vasculares, como eu falei, regulação dos níveis de cálcio nos ossos e nas artérias. Então, trata quem tem problemas de arteriosclerose, tá? Também. Então, se você consegue eliminar cálcios que causam esse tipo de problema nos vasos sanguíneos, você está prevenindo um infarto, né? Um AVC também. Então, são várias situações que a gente consegue aí prevenir que não aconteça. E tratar aqueles que já estão, né, com essa problemática. Qual é o significado do MK7? A vitamina MK7 é um subtipo da vitamina K, também conhecida como menaquinona ou simplesmente MK7. A formulação da vitamina K2 foi especialmente desenvolvida para oferecer ao organismo quantidades adequadas de vitamina K2, buscando satisfazer as suas necessidades diárias. Então, em outras palavras, né, eu estou repetindo aqui de uma maneira mais elaborada do que eu falei antes. Quem não pode tomar vitamina K2 e MK7? Então, quando elas são ingeridas nas doses corretas, está tranquilo. Mas, quando ela está em alta dose, ela pode causar anemia hemolítica e icterícias em bebê, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Não é brincadeira. Não são remédios, mas são suplementos, nutrientes que precisam estar certinho, conforme o que eu falei, conforme está regularizado. Essa vitamina, ela é contraindicada para pessoas que fazem uso de anticoagulantes, mulheres grávidas e latentes. Qual tipo de anticoagulante? É aquilo que eu falei, se eu passar da dose, eu vou ter problema, tá? Então, a gente precisa conhecer o histórico certinho
entre aspas, não é uma consulta, mas entender se a pessoa faz uso de anticoagulante ou não. E aí, nesse caso, na dúvida, não indica, tá bom? Para a gente evitar um problema e dizer que aconteceu alguma coisa com a pessoa, e aí foi o suplemento que a gente vendeu. Então, a gente não indica por precaução, tá? Qual é o melhor horário para tomar a vitamina K2 e MK7? O melhor horário, olha só, o ideal é que ela seja consumida sempre em conjunto com uma refeição mais rica em gordura, como almoço ou jantar. Por quê? Porque ela age em meio oleoso, né? E ela está com a vitamina D também, né? E o lipídio, olha só, auxilia na absorção e no transporte da vitamina K dentro do organismo. Isso também é interessante vocês deixarem registrado aí, caso alguém pergunte. A vitamina que limpa as artérias, fixa o cálcio nos ossos e rejuvenesce. É a nossa vitamina. É muito legal. Isso aqui é um resumo de tudo. E é tão gostoso saber que ela faz isso no nosso organismo, além de tratar o nosso sistema cardiovascular e cerebral, ela ainda deixa a gente mais novinho, né? Então, isso é muito legal. Não se esqueçam disso. Agora, por que a vitamina K2... Ah, não saiu aqui, ó, agora que eu vi. E a vitamina D, elas trabalham bem em conjunto. O que elas têm, assim, de vantagem em estar associadas no nosso suplemento? Então, olha só, a vitamina D mais a K2, vitamina certa no lugar certo. Por quê? Porque a vitamina K2, ela auxilia na manutenção dos ossos, né? Porque tem proteínas ali que são responsáveis por direcionarem o cálcio para os ossos, evitando a deposição de cálcio nas artérias. E a vitamina D, ela estimula a absorção intestinal de cálcio e, associada com a vitamina K, direciona o cálcio para os ossos. Por isso, uma estimula a outra. Então, elas juntas, elas potencializam essa ação da retirada do cálcio do lugar errado e colocam no lugar certo, né? E aonde é o lugar certo? Nos ossos, né? Então, os dois juntos, eles vão otimizar a saúde óssea. Tá? E minimiza o risco de doenças cardiovasculares, evitando a deposição de cálcio no lugar errado, que é na parede dos vasos. Para que serve a vitamina D? Ela está diretamente relacionada à massa óssea, tá? Por quê? Existem duas situações que podem acontecer quando a gente tem deficiência de vitamina D, que é a osteoporose e a osteopenia. A osteoporose, o que acontece nela? Acontece o risco de fratura, porque a massa óssea já fica muito fragilizada. Então, ocorre a perda óssea, risco de fratura, e assim vai, outras complicações, porque aí começa a vir uma série de complicações. E essa situação é causada pela diminuição do estrogênio, que interrompe o depósito de cálcio e de outros minerais nos ossos. E a osteopenia, o que acontece com ela? A osteoporose é classificada como uma doença já instalada. A osteopenia, ela é a perda da massa óssea, que é a densidade diminuída. Isso acontece no decorrer dos anos, né, do envelhecimento. Isso acontece com todo mundo. Só que quando chega num grau mais grave, é a osteoporose. Então, com risco de fratura e assim por diante. Então, quando a gente tem diminuição da vitamina D, a gente tem a fraqueza muscular e com esses riscos que eu falei, tá? Por isso que é muito importante a suplementação com a vitamina D. E a nossa dose da vitamina D está correta para uso diário na suplementação. Bom, a vitamina D, então, ela funciona para regularizar o metabolismo ósseo. Ela age como um hormônio, porque ela mantém quantidades adequadas de cálcio e fósforo presentes no sangue através do aumento ou diminuição da absorção desses componentes no intestino delgado. Então, olha quanta coisa que essa vitamina faz para nós, tá? Benefícios. Olha só,
quando você está suplementado, você tem como prevenir vários tipos de câncer, doenças crônicas, diabetes tipo 1, esclerose múltipla, tá errado aqui também, depois eu conserto, artrite reumatoide, pressão alta e doença cardiovascular. Olha quanta coisa a gente consegue beneficiar com o uso dessa suplementação. A vitamina D, a gente consegue repor a vitamina D, mas não é todo mundo que consegue pegar sol do meio-dia até 1 hora da tarde, ficar 15, 20 minutos lá tomando sol. Mas é o melhor horário para você fazer uma reposição da vitamina D naturalmente, fazendo isso todos os dias, ou 3 vezes por semana. Ou a ingestão, porque a pessoa começa a manifestar cansaço, fadiga, enfraquecimento, dor nos dentes. Quem é dentista e trata cárie, ele pode indicar a suplementação da vitamina D, ou K2, porque vai também ajudar nesse processo anticárie, tá? Então, é bem legal essa curiosidade aqui que eu estou passando para vocês. Quais os efeitos colaterais da vitamina K2 e MK7? A ingestão excessiva aumenta o risco de coágulos e trombose, além da perda da função hepática. Entende por que a gente não pode passar da dose? Isso é verdade, isso é sério. Então, ingesta conforme a dose diária correta. Bom, gente, sobre essa vitamina que a gente tem aí, a K2 e a vitamina D associada, eu trouxe esses conteúdos, eu espero que vocês tenham conseguido aí registrar, tá? E fiquem tranquilos que futuramente vocês vão ter material, né, com esses conteúdos aí para vocês trabalharem, tá? Mas anotem as coisas que eu estou dando dica, porque é muito importante. Bom, o nosso Dream Bliss também tem muitos benefícios, e ainda mais porque ele é a melatonina associada à coenzima Q10. Então, qual é a composição desse suplemento? Olha que legal. Melatonina, Q10 e óleo de girassol ozonizado. Tudo que tem de benefício aqui está sendo potencializado pelo óleo de girassol ozonizado, tá? É para ser feita a ingestão 1 vez por dia à noite, tá? Porque a intenção é, vou passar agora, vou mostrar para vocês o que é a melatonina e assim por diante vocês vão entender o que esse suplemento traz para nós de benefício. Bom, melatonina é um hormônio, tá? Esse hormônio é produzido pela glândula pineal, é aqui, ó, dentro do cérebro. Não sei se vocês conseguem ver, mas olha aqui, é um olhinho, ó, nariz, ó, aqui é a cabeça. Aqui está o cérebro, ó, tá? Composição cerebral completa. E a glândula pineal fica nessa região, olha, no meio do nosso cérebro. Tá vendo aqui, ó, aqui tem um olho, ó, tá vendo? E aqui tem um canal óptico para ficar mais fácil de entender, olha. A luz, ela bate no olho aqui na retina e ela passa por esse canal aqui e estimula a glândula pineal, tá? Eu quero que vocês entendam o que acontece aqui, ó. Vem a luz, bate na retina do olho, passa por esse canal aqui e... Ai, me empolguei aqui na setinha. A luz vem, bate na retina e chega aqui, ó, na glândula pineal. E o que que acontece? Ela vai ativar o aumento da melatonina no organismo. Então, a melatonina, ela regula o ritmo biológico do corpo de acordo com o ciclo circadiano. Vocês sabem o que é ciclo circadiano? Eu vou falar já já, tá? E aí, o que acontece? Estimula o sono no período noturno. Vamos lá ver o que é o ciclo circadiano, tá? Bom, lá no sistema nervoso central e o sistema imunológico, a gente vai entender que a melatonina ela acaba agindo ali, tá? Então, ela é um hormônio, tá? E ela tem uma função antioxidativa que protege o nosso sistema nervoso central. E aí auxilia no combate da degradação dos neurônios. Olha que legal. Ele age dentro do cérebro e ele faz com que os neurônios fiquem saudáveis. Essa ação antioxidante fortalece o sistema imunológico também.
e combate, então, várias doenças. Então, uma delas, Alzheimer, tá? E, assim, melhora a memória, foco, atenção, tá? Por quê? Porque ele está fazendo uma ação antioxidante ali. Melhora o humor da pessoa, porque ela vai conseguir dormir, então ela não vai acordar estressada, irritadiça, né? Minimiza o estresse também, porque ela conseguiu descansar. Melhora a disposição e evita a depressão e ansiedade. Então, gente, presta atenção. Vocês já vão entender, quando vocês conversarem com uma pessoa e ela começar a falar assim, eu me sinto muito triste, muito cansada, eu não consigo dormir, e ela começa a demonstrar que tem problemas emocionais, você já sabe que você pode ajudar essa pessoa com a melatonina. Então, é uma questão de prestar atenção no que a pessoa está te falando. E aí você associa, tá? O que é o ciclo circadiano? O ciclo circadiano, ele está relacionado com a divisão entre o dia e a noite, a luz e a escuridão, tá? Então, a luz, ela é a principal influência dessa produção desse hormônio. E os hormônios corretos, eles são liberados de acordo com a luz e realizam os processos necessários para diferentes atividades, como acordar, comer, exercitar e dormir. Então, o que acontece? Se eu estou no escuro, vai aumentar a produção da melatonina, porque não tem aquela luz, eu acho que falei o contrário ali no desenho, né? Quando a luz bate na glândula pineal, ela faz com que o hormônio ele diminua, na verdade, né? Porque se eu estou com a luz, eu não consigo dormir. Então, quando eu estou no escuro, a melatonina aumenta. E é por isso que a gente toma à noite, uma vez à noite, para estimular. Aumenta a melatonina na corrente e aí age da maneira que a gente está querendo, né? Descansar e faz com que a gente tenha um sono saudável. Como potencializar o efeito da melatonina? Praticando exercícios de uma forma regular, reduzindo as luzes, né, no ambiente que você vai descansar, reduzindo os barulhos, né, os sons, porque isso também atrapalha na hora de dormir, e ter um horário regrado, sabe? A gente precisa ser disciplinado para a gente conseguir também. Isso aqui, ó, estou falando isso aqui, é a melatonina natural, tá? Sem o estímulo de suplementação. Então, se a gente consegue ter uma vida disciplinada e regrada, a gente consegue relaxar e descansar. Mas e quando não consegue? Então, a gente tem o suplemento para ajudar. Então, na prática, o processo é o seguinte, olha só, vamos lá. A retina percebe a falta de luz, quando a retina está o olho fechado e escuro. Quando a retina percebe a falta de luz, ela envia uma mensagem para a glândula pineal, ó, que essa bonequinha está dormindo, ó. Não tem luz. Então, ela vem aqui, ó, tem alguma coisa acontecendo. Então, ela chega, estimula, não tem luz, escuridão, estimula a glândula pineal. Aí, o que ela faz? Ela inicia a produção de melatonina. É a hora que aumenta a produção da melatonina. E aí, o corpo, é a hora que começa o sono, tá? O pico de liberação desse hormônio é entre as 2 e 3 horas da madrugada. E varia de acordo com o organismo de cada pessoa, tá? Então, de manhã, com o aparecer da luz do dia, o que acontece? Olha só. Ela avisa sobre a presença de luz. Então, o seu corpo, quando você abre o olho, né, quando você percebe que já está clareando o dia, tal, você já desperta. Então, com essa mensagem, o organismo cessa a liberação do hormônio do sono e aí você desperta. Então, é isso. A melatonina, ela é modulada por meio da luz, tá? Então, tá no escuro, aumenta. E aí, por que a gente fica sem dormir, né? Então, são várias associações que fazem com que a gente tenha esses distúrbios do sono. E essa reposição vai auxiliar aí a melatonina que não é produzida naturalmente. Indicações: distúrbio de sono, idosos com produção reduzida do hormônio, crianças que têm transtorno do espectro autista,
tá? Os autistas ou TDAH, que tem déficit de atenção e hiperatividade. Então, a gente pode... algumas pessoas podem ser que me questionem, porque não é indicado para criança. Porém, nestes casos, sim, porque precisa acalmar essas crianças, tá? Contraindicações. Então, a Anvisa reforçou, ao autorizar o suplemento alimentar, que os seguintes grupos não devem consumir o hormônio de sono, como eu falei agora atrás: criança, lactantes e gestantes, tá? Porém, crianças com autismo e TDAH são avaliadas e é liberado justamente para elas conseguirem descansar, tá? Caso elas tenham algum distúrbio de sono, senão não vai indicar. Agora nós vamos falar da coenzima Q10. O que a coenzima Q10 faz no nosso cérebro? Ela fornece energia para as células do cérebro e evita danos oxidativos, diminuindo a ocorrência de Alzheimer e Parkinson. Então, assim, soma Q10 com a melatonina, né? E ainda soma mais com a potência do ozônio, olha que bem-estar que faz para o nosso sistema nervoso central, tá? Ela começa a fazer efeito depois de 4 semanas de uso, tá? Outros ainda evidenciaram que demora um pouco mais, entre 6 a 12 meses. Então, isso também vai de acordo com cada organismo, com o que cada pessoa tem. A gente não pode ficar prometendo que você vai ficar bom daqui 10 dias ou amanhã. Isso não existe. A gente está suplementando, desinflamando o organismo, desintoxicando o organismo. Então, sempre leva tempo, mas é fato que vai funcionar, tá? Mas, como eu falei, varia de como está o estado de saúde de cada um. Pode tomar a melatonina com a Q10? Pode, né? Em casos de depressão, a melatonina pode ser combinada com a coenzima Q10. Então, prestem atenção quando vocês perceberem. A melatonina não é só para sono. Existem, agora vocês vão ver, e a coenzima Q10, né? Agora vocês vão ver para quantas coisas a gente pode aí oferecer para pessoas que têm outras situações, não só, eu estou com sono, porque às vezes a gente fala em melatonina, só pensa nisso, né? Eu vou tomar a melatonina para melhorar o meu sono. Mas não, melhora o sistema nervoso central, somando com a coenzima Q10, então potencializa muito mais essa saúde, né, neurológica. E olha, as duas combinadas, elas também podem ser úteis na síndrome de Down, como eu falei antes, no autismo. Por quê? Porque diminui o processo inflamatório dentro do cérebro. Essas doenças neurodegenerativas, elas têm uma base científica, em estudos científicos, que, como eu falei na última aula, o nosso cérebro, nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se o nosso intestino, que é coligado, né, com todos os outros órgãos e com o cérebro, ele está inflamado, oxidado, ele transmite, principalmente com parasitas, a liberação crônica de toxinas desses parasitas fazem com que o nosso organismo fique inflamado, oxidado, e são causas de doenças neurodegenerativas e doenças degenerativas crônicas e autoimunes. Então, já foi comprovado cientificamente que são causas desse tipo de doença também, autismo, Alzheimer. Então, se eu consigo, com esse suplemento, diminuir o processo inflamatório e melhorar o metabolismo das células, eu consigo melhorar a condição de saúde dessa clientela, tá? Por quê? Porque eu melhoro até a coordenação motora dela, eu melhoro o processo de envelhecimento. Então, é muita coisa legal que a gente tem na mão. Então, anotem essas informações, porque realmente vai fazer diferença na hora de vocês perceberem o que o seu cliente tem para poder oferecer a suplementação correta. Efeitos colaterais da coenzima Q10. Então, quando ela interage com antihipertensivo, ela diminui a pressão arterial e também com os quimioterápicos. Então, a gente precisa estar atento se a pessoa faz uso de antihipertensivo. Apesar das nossas doses serem recomendadas, mas a gente precisa estar atento. Vamos supor que a gente indicou certinho e a pessoa ela começou
a perceber que ela começou a controlar a pressão dela. Muitas vezes, quando ela vai ser reavaliada pelo médico, o médico até suspende o antihipertensivo dela. Por quê? Porque ela começou a regular. Então, não é proibido dar. Só que a gente tem que ficar atento. Seu fulano, como é que está a sua pressão? Já deu uma melhorada? Continua alta? Aí você vai perceber que o teu suplemento está fazendo o organismo dessa pessoa reagir, né? E é certo que ela, futuramente, ela não vai mais estar tomando, ou vai estar diminuindo a medicação, tá? Ela aumenta o risco de formação de coágulos sanguíneos em pessoas que tomam anticoagulante, que é a varfarina, pois diminui a eficácia da varfarina. Então, quando a gente perguntar se a pessoa está tomando um anticoagulante, sei lá, ele fez um infarto, fez cirurgia cardíaca, e ele precisa tomar anticoagulante. A gente precisa saber se é essa varfarina, porque a coenzima Q10 quebra a ação dela. Então, é isso que a gente também tem que ficar atento, tá? Quando não deve tomar a Q10? Então, evitar quem sofre de hipoglicemia, pois diminui o nível de glicose no sangue. Então, assim, se a pessoa ela é diabética, faz uso de hipoglicemia antes, então a gente tem que ficar atento, porque é bom, mas a gente tem que ficar atento. Porque vamos supor que a pessoa ela tomou e ela faz uso do hipoglicemiante, ele também tem ação hipoglicemiante, e aí a pessoa não percebeu que é por causa da coenzima Q10. Então, são detalhes que é importante a gente saber. Tá? Toma muito, como que é? O seu está controlado ou não está controlado? A gente tem que saber se a pessoa ela é disciplinada. É muito importante a gente saber se a pessoa tem disciplina com a sua saúde, tá? Pessoas que são sensíveis à coenzima Q10 podem perder o apetite ou sofrer enjoos e dores de cabeça. Então, a gente precisa saber isso também, porque vamos supor que a pessoa comente com você, aí você já vai associar. Pode ser que seja, né? E o que fazer? Vai interromper ou não? Diminuir a dose? Aí a gente tem que conversar isso depois, tá? E gestantes, né? Só podem tomar, lá tá, não é recomendado. Porém, numa outra informação, só vai ser recomendado se um médico autorizar. Então, nós não vamos recomendar, tá? Só com autorização médica. Em 2021, a Anvisa autorizou o uso desse hormônio, né, a melatonina, como suplemento alimentar para adultos, com consumo máximo de 0,21 miligramas por dia. Vocês podem conferir o nosso rótulo, que a dose está certinha, tá? E, como eu falei, crianças só naquelas situações. Bom, eu tinha que falar desses dois suplementos ali. Existem muitas informações que daria para falar aqui, só que aí eu ia ficar até amanhã falando, e não dá, né? Mas é muito importante essas dicas e essas recomendações que eu estou passando, né? O que vocês não conseguiram anotar, fiquem tranquilos, vocês vão ter os conteúdos, tá? E a gente vai estar sempre repetindo esses treinamentos, tá? Mas eu encontrei essa frase aqui que serve para todos nós, né? Acima de tudo, ame como se fosse a única coisa que você sabe fazer. Quando a gente ama o que a gente está fazendo, não importa o que seja, é o amar ao próximo. A gente vai ser melhor do que a gente espera, tá? No fim do dia, isso tudo não significa nada. Essa página onde você está, o seu diploma, seu emprego, o dinheiro, nada importa. Então, assim, a gente pode achar que está lá em cima, mas não é isso. A gente primeiro precisa amar. Exceto o amor e a conexão entre as pessoas. A gente tem que saber o que a gente está fazendo, saber onde a gente está pisando, amar e criar conexão entre as pessoas. Nós não estamos vendendo um produtinho, nós estamos entregando saúde, gente. Então, amem, abracem isso, porque o que a gente tem de verdade
assim, o Max, o pessoal da Zontec, assim, eles estão de parabéns, porque os produtos são demais. Toda linha é maravilhosa, toda linha, gente. Eu sou chata. Eu falei assim, eu quero conhecer os produtos. Depois que eu conhecer, eu faço treinamento. Se eu não conhecer, eu não vou. Eu conheci os produtos, eu uso os produtos, eu uso nos meus clientes e eu vejo resultado. Então, ame, ame, de coração, gente. Eu amo. É assim, eu amo o que eu faço, eu amo o que eu estudo e eu estou apaixonada por esses produtos, entendeu? E eu sei que eu vou ficar novinha eternamente, porque, né, tem ozônio aí. Vou terminar aqui, senão vocês vão ficar chateados comigo, vocês querem dormir. Então, assim, olha, exceto o amor e a conexão entre as pessoas. Imagina que quantas pessoas vão ser gratas a você por você ter entregado saúde para eles. Quantas? É muita gente, tá? Quem você amou e com que profundidade você amou? Você nunca vai ser esquecido na vida de uma pessoa que você ajudou a melhorar a condição de saúde de vida dele, tá? Como você tocou as pessoas em sua volta e quanto você se doou a elas. Rubicaú. Eu vi essa frase, o Antônio Fagundes, porque eu salvo muitas mensagens de motivação. E eu, toda treinamento, eu vou deixar uma para vocês. E quando eu escutei isso, eu falei, é isso. Então, gente, façam com amor. Não pensa só na venda como uma venda qualquer. Não é uma venda qualquer. O que vocês têm na mão não é uma venda qualquer, gente. Então, assim, capacitação, participar dos treinamentos, anotar, tirar dúvida. E assim, a empresa, ela está com um time maravilhoso. Cada treinamento que eu participo, eu fico encantada, porque eu também sou aluna, eu também faço parte disso, eu também estou aprendendo. E assim, é encantador saber quantas pessoas estão contribuindo com o seu conhecimento para fazer com que a Ozontec exploda. E vai explodir, já explodiu, mas vai explodir mais, né? Então, gente, parabéns por vocês estarem aqui com a gente, tá? E cada vez que eu estou podendo contribuir com o meu conhecimento, eu fico mais feliz, tá? Então, assim, gratidão. E eu estou encerrando aqui a minha fala, né? E eu fico emocionada toda vez, porque eu amo o que eu faço. Então, parabéns e bom final de feriadão, né? Porque feriado continua, né? O pessoal gosta de emendar, né? Eu vou fechar aqui a minha tela. Eliane está aí? Eu vou fechar minha tela e vou abrir no Note, porque é ruim falar no celular. Mas eu estou aqui, ó. Parabéns, Adriana. Maravilhoso treinamento. Anotei tudo aqui. Nossa, quanta coisa a gente tem para aprender. Meu Deus. É pouco. Eu fiquei doida estudando e tentando tirar o que eu acho que é essencial a mais, né? Um a mais para contribuir. Porque realmente, gente, é muita coisa importante. Muita coisa mesmo. Parabéns. Parabéns mesmo. Vou ver aqui, não tem como. Vou entrar no Note aqui. Tem muitas mãos. Deixa eu desligar. Acho que agora não está com eco, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vou abrir o chat aqui para a gente... Deixa eu ver aqui. Se não tiver, eu espero que tenham gostado. Manuel, deixa eu ver. Gente, eu tenho que aprender a mexer, permitir que todos os participantes enviem mensagem. Vou abrir aqui. Deixa eu abrir o microfone. Vocês gostaram, gente? Vão escrevendo no chat aqui, porque eu não estou conseguindo liberar o microfone.
Ó, a gente é bom em algumas coisas e outras não. Celso, como é que faz para liberar aqui o microfone de todo mundo? Rodri, parece que assim fica mais para liberado mais o chat mesmo. Ah, é? Não, Então tá bom. para não haver problema. Então, deixa eu ler. Ver se eu consigo. Lendo, parabéns. Mas não tem pergunta, não. Qual a dose correta do K2? 2 ou 4 cápsulas por dia. Ai, deixa eu ver a cola. Eu acho que lá tá 2, se não me engano, viu, Lorival? Dá uma olhada, confere lá no rótulo. Eu acho que eu coloquei 2. Qual? A K2. É 2. É, né? É. Tá? Dá uma conferida lá, se eu anotei alguma coisa errada, depois eu corrijo, tá? Eu espero que vocês realmente tenham gostado aí das informações, tentado anotar o máximo. Não estou vendo dúvida aqui, deixa eu ver. Leonel, obrigada. Marcos, pessoal que está aí. Eu acho que Obrigada. A gente tem que... Oi, amiga. Obrigado, Rafael. Deixa eu... Rafael, vai me ajudando a agradecer. Olha aqui, gente, essa parte aqui é um golê na minha vida, mas tá bom. Eu não consigo ler. Deixa eu pôr o óculos de novo. Doutora, parabéns pelo treinamento, muito bom. Gostaria de saber o que é recomendado para pessoas que estão fazendo químio. Seu Gerson. Quem perguntou? Gerson. Gelson. Olha, o que é recomendado? A gente precisa fazer uma leitura dessa pessoa, tá? É aquilo que eu falei. Lembra que eu falei de dose? Existe dose diária de cada componente das nossas fórmulas. Então, por exemplo, eu vou fazer eu vou inventar aqui uma historinha, mas não é real. Mas vamos supor que tem X de ômega 3, deixa eu ver. O que tem nas fórmulas? Eu acho que as fórmulas não tem muita coisa repetida. Acho que nem tem. A dose diária é normal. Mas eu ia fazer uma suposição. Por exemplo, tem vitamina C numa forma, num suplemento, e tem vitamina C no outro. Eu tenho que ver a dosagem para não superdosar. Então, se, por exemplo, eu tenho que tomar 2 cápsulas de uma vitamina C, e quando eu for somar com outro suplemento e passa, eu vou ter que tirar essa dose de um deles. Então, assim, para um paciente totalmente oxidado e inflamado, eu indico, a princípio, o nosso Coringa, o NX-CAP. O restante tem que saber a história da pessoa. Eu não sou muito a favor de fazer a pessoa tomar todos, antes de ter assim, conhecer a história dela, né? Porque tem alguns suplementos que têm a mesma ação. Então, para que eu vou tomar 2, 3? Né? Então, eu vou dosando. Né? Então, o NX-CAP é o Coringa, assim, ele é impressionante. Tanto é, né, Eliane? Você tomou, né? Eu tomei o NX. Fez várias coisas. Eu tava Outra coisa, que tipo de câncer que a pessoa tem? Qual é o estágio do câncer que ela está? Entendeu? Verdade. Então, tem bastante coisa que a gente tem que tomar cuidado. O Lorival perguntou, mas essas 2 cápsulas 2 vezes por dia, aí eu confundi um pouco. Eu vou pegar o K2. Ai, será que eu anotei errado? Não, não anotei errado. Não. E é assim, a maioria depois durante a alimentação, tá? Porque lembra que eu falei? Tem que ser um ambiente oleoso, né? Com alimentos mais oleosos, para ele ter uma absorção melhor. Você está com o K2? Eu vou pegar o K2. Eu vou pegar o K2 e eu já confirmo, Lorival, direitinho, para ver se eu não anotei errado no slide. A Débora perguntou, uma pessoa que está com osso no joelho,
Tem algum produto que vai ajudar nisso? É possível refazer a cartilagem do joelho? O que ela tem? Ela tem artrose? Osso Eu com vou falar osso? que ela deve não ter mais cartilagem. Se for zero cartilagem, olha, a gente tem o trimagnésio, tem o K2 que ajuda muito, tá? O que vai acontecer? Se for estágio avançado, a gente consegue dar um conforto para essa pessoa. Falar assim, nossa, vai repor a cartilagem? Reposição de cartilagem é difícil acontecer, tá? Eu faço tratamento de joelhos assim, mas eu faço aplicação do gás e eu também peço para fazer a suplementação. A gente vê o quê? Melhora no processo inflamatório, tá? E assim, a condição da pessoa melhora absurdamente. Ela não sente dor, ela fica com uma saúde naquela região óssea, o joelho principalmente, de uma maneira que ela consegue viver com menos dor, com mais conforto, sabe? Com uma boa recuperação. Pessoas assim precisam tomar uma suplementação mesmo e repor. Então, eu indico o K2, eu indico o trimagnésio, porque são dois suplementos que são bem direcionados para essa questão aí. Manuel, eu tomo anticoagulante. Qual que eu não posso tomar desses suplementos? Qual é o anticoagulante que você toma? Aí você responde aí, tá? Qual é o nome dele, Manuel? Manuel. Ó, o Manuel é assim. A dose que nós temos são doses aceitáveis, tá? Aceitáveis. São doses que elas vão equilibrar. Elas não têm uma quantidade que vai alterar um anticoagulante. Porém, a gente tem que ter precaução com a varfarina, porque esse suplemento, ele corta a ação da varfarina. Por isso que a gente não recomenda para quem faz uso de varfarina, tá? A Cecília falou que Adriana, eu tomo Rivotril há anos. O segundo suplemento pode me ajudar como? Pode, mas olha, não suspenda nada. Você pode tomar o Dream Bliss tranquilamente. O que vai acontecer? O teu organismo vai começar a responder. A gente nunca vai pedir para pararem de tomar medicação nenhuma. O que vai acontecer? A gente tem na mão um estimulador e um modulador do organismo. Todos os suplementos e o ozônio, eles estimulam e modulam o organismo. Conforme a pessoa vai se sentindo melhor, e ela já tem um acompanhamento médico, quando ela for chegar lá no médico, igual a Eliane, no dia seguinte o médico foi avaliar ela e viu que os exames dela estão melhor, é a mesma coisa. Ah, doutor, eu estou bem, tal. Então, assim, seu fulano, você faz uso de medicação controlada, medicação para pressão, medicação para diabetes? Faço. Então, tá. Então, continua tomando sua medicação. A suplementação vai começar a estimular o organismo da pessoa. A pessoa já vai se sentir melhor. Se ela é disciplinada, ela tem controle e tem o quê? Agendamento com o médico dele. Ele vai ter que ter retorno. E quando ele for lá, o médico vai ver que ele está melhor. E aí o médico manda parar. Se você faz uso de Rivotril por ordem médica, então você observa como você vai se sentir daqui a um tempo tomando a suplementação. Você volta no médico, ele vai falar, você está melhor, ele vai suspender. Mas nós não, nós nunca suspendemos nada, tá? O Manuel respondeu, é o Rivaroxabans A. Eu vou copiar esse nome aí, esse nome que eu não conheço, para ver se ele é algum parente da varfarina. Está escrito onde que eu vou copiar? Rivaroxi. Deixa eu achar aqui. Tá quase lá embaixo, tem um M. Tá cinza, M, Manuel. Rivaroxi.
Saban. Vou achar ele, peraí. Ó, tem bastante gente falando aqui, eu vim aqui para baixo, mas tem bastante gente que não deu ainda para ler. A Cláudia de Moraes mandou um textão aqui, ó. Cláudia, já vou ler aqui, deixa eu só achar o nome do... Adriana, querida, você é uma excelente profissional, parabéns. Lorival, parabéns pelo treinamento. Ângela Araújo, a melatonina Q10, Claro. como deve ser? Pode perguntar, vou só anotar aqui a Tem os nomes estranhos, né? Nunca ouvi falar isso aqui não, hein, Manuel? Vou ter que pesquisar, você vai ter que me chamar lá no... Me chama lá no Instagram depois. Eu vou pesquisar isso aqui, tá? Biomedicina é tanto nome estranho, meu Deus do céu. Falei de comer? Eu mesma me perco. Tá, vamos lá. A melatonina Q10, como deve ser ofertada para a criança? Com autismo ou hiperatividade? E a partir de que idade a criança? Então, só essas crianças, tá? Porque não é indicado, né? Mesmo porque a criança normal, ela vai se cansar o dia inteiro, né? E vai dormir. Então, são crianças que têm uma condição, né? Especial. Então, assim, a gente começa com uma dose reduzida, né? Mas também essas crianças têm acompanhamento médico, então eu indico primeiro, antes de colocar qualquer coisa numa criança, tá? Oferecer, a gente tem um produto que pode ajudar, mas primeiro fala para o pai e para a mãe conversar com o médico dessa criança, com o pediatra, tá? Porque aí ele vai saber exatamente pelo quilo, peso da criança, o quanto que essa criança pode tomar, tá? Eu posso falar isso? Se está lá, a Anvisa contraindicando para a criança, né? Mas a gente pode usar nessas crianças especiais, então conversa com a mãe, para ela conversar com o pediatra, e aí sim usar da maneira corretinha. Porque aí o pediatra vai ver lá o que tem de dosagem certinha, e aí tudo bem, tá? A gente precisa ter um pouco de prudência, né? Prudência para certas situações, tá? Celso Belo, parabéns, muito bom vocês duas, show. Obrigada, Celso. Ângela Araújo, essa live está sendo gravada? Tá. Tá. Que pérolas de informações, parabéns, a Neucina. Leonel perguntou se um senhor de 90 anos pode tomar K10. Leonel, poder pode. As doses são, como eu falei, são padronizadas. Mas a gente precisa saber qual é a condição dele, se ele é saudável ou se ele é muito doente. Se ele for muito doente, a gente precisa saber também se ele toma algumas medicações, principalmente anticoagulante, para ver se realmente a gente pode indicar, tá? É aquilo que eu falei. Não dá para você simplesmente falar, pode dar, se você não sabe nem a história da pessoa direito. Então, eu não posso falar certas coisas aqui, porque eu não sei o caso, né? Mas, assim, são suplementos que nós temos, as doses recomendadas, que, se tomar direitinho, não vamos ter problema. Mas, como eu acabei de falar, a gente tem que ter prudência, tá? Rose, tenho muitas dores no joelho, mas nas juntas, nas pernas, e o que devo tomar? E quanto por dia? Então, você tem dor em tudo, praticamente, né? Você é totalmente inflamada, né? Você está desenvolvendo alguma doença degenerativa óssea, talvez uma fibromialgia, algo parecido aí, tá? Então, assim, para as dores, o que nós temos, que vai te ajudar muito, ômega 3, o trimagnésio, né?
o K2, nós temos tudo isso, que vai te ajudar bastante. Só que qual é a sua doença de base? Você é hipertensa? Você é diabética? Você tem problema intestinal? Vocês percebem quantas coisas a gente pode ajudar? Só que a gente precisa ter um pouco de mais informação, né, da situação da pessoa. Porque se eu jogo tudo de uma vez nela e aí dá um ruim, então eu preciso saber de mais algumas coisas, assim, né? Não estou querendo que vocês fiquem inseguros, eu quero que vocês fiquem atentos, presta atenção no que a pessoa fala e associe o que vocês acham melhor naquele momento. Para não ter que falar assim, não, você tem que tomar todos os suplementos. Não é bem assim, tá? Você pode tomar que a suplementação, na verdade, a gente tem que tomar para o resto da vida. Então, a gente tem que dosar, né, o que realmente é indicado para aquela pessoa. O que recomendar para quem tem marca-passo, Alzheimer e artrose com osteoporose? Tem um suplemento que, a princípio, eu recomendo o NX-Cap, o Trimagnésio, que é para melhorar essa questão aí das dores, vai ajudar também na questão óssea, tá? Mas espera a gente terminar todas as suplementações, vai ter a última aula ainda. Aí vai ser mais legal para a gente fazer as associações direitinho. Vocês veem como cada pessoa tem um leque de situações na saúde, e que se eu falar assim, joga tudo na pessoa e não tem sentido, a gente precisa conhecer um pouquinho mais assim das histórias para poder indicar, direcionar certinho, tá? Luísa, parabéns. Parabéns, Eliane e doutora Adriana. Obrigada, meu amor. Obrigada. Eu estou procurando aqui a Cláudia. Ela escreveu um textão. Estou chegando na Cláudia. A Jaqueline pode usar NX-Cap e o K2 mais melatonina e o óleo de girassol? Tá, mas o que a pessoa tem para usar tudo isso? Né? Né? Bom, chegou na Cláudia. Boa noite, Adriana. Tenho várias perguntas. Tive trombose e muitos anos atrás, e com o pós-Covid quase... Cadê? Ixi, cadê? Quase trombosei novamente. Tenho problemas ósseos, artrite, artrose e baixa vitamina D. Posso suplementar com a K2 com ozônio, porque é bem mais potente que qualquer suplementação. Pode, vai te ajudar bastante, tá? Vai te ajudar bastante, ainda mais tem a vitamina D. E o ômega 3 é muito importante para você também. Neuza, meninas, maravilhosa live, excelente treinamento. Amei demais. Já tirei um print e marquei vocês no meu Instagram. Obrigada, amor. Débora, já é possível de operação avançada? Hã? Passível de operação avançada? A Débora está perguntando, está falando? Deve ser possível, saiu errado. De operação avançada. Não entendi. O Manuel Messias falando aqui de novo. Eu tomo anticoagulante, qual suplemento que não posso tomar? Já foi. Um senhor de 90 anos, também você não falou. Respondeu. Esse eu já respondi. A Cláudia resolvi o problema de cartilagem com NX-Cap. A minha articulação também batia um osso com osso. Aí, ó, tá vendo? Vou ter testemunho. Débora, muito obrigada. Manuel Rino, já marcou o nome. Nossa, parece que o negócio aqui subiu. Eu vou ler aqui do Sérgio, olha só que legal.
Ó, ele escreveu assim: excelente treinamento no conteúdo suficiente, alicerçado em embasamentos científicos e clínicos, importantíssimos as suas colocações acerca da necessidade do acompanhamento diário com os clientes, principalmente os que têm problemas de saúde mais graves, pois demandam um cuidado, deixa eu ver aqui, um cuidado redobrado nas dosagens diárias. É isso mesmo, Sérgio. Em geral, as pessoas devem seguir à risca a dose diária indicada no rótulo do frasco de cada produto. Simples assim, né? Nós estamos trabalhando com um público gigantesco, né? E nós usamos também, né? Todos vão usar. Então, por que a gente não vai fazer as coisas da forma correta, né? Isso que é importante. Né? A gente vai se precaver, a gente vai se prevenir de ter problemas, de ter reclamações. E assim, gente, não está dando certo com o teu cliente, ele precisa passar no médico e é isso. É simples assim, tá? Mas, olha, seu fulano, eu estou tentando te ajudar, mas não está dando certo. Então, faz uma consulta médica, não deixa de tomar o suplemento, que é importante para o senhor, né? Porque com o passar do tempo, seu organismo vai responder, mas o senhor precisa de uma avaliação médica, e é isso. Nada mais do que isso. É muito importante a gente ter responsabilidade social, tá? Deixa eu ver, pode usar a NX KPK2, mas a melatonina já respondemos. Meninos, a gente vai encerrar, que já são 10 para as 11, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Nós temos 7 suplementos, tá? Então, nós temos 4 ozonizados. O NX-CAP, o ômega 3, o K2 e a melatonina. Esses são potencializados com o poder do ozônio e são, como eu falei, são vitaminas lipossolúveis que precisam estar, então, em meio oleoso. Não se esqueçam disso, para melhor absorção. Ponto. Na sexta-feira, a gente vai estar falando do trimagnésio, o X-Buster e o Slim, tá? Sexta-feira a gente vai estar conversando sobre isso aí, para encerrar, então, essa temporada aí e tentar passar mais conteúdos para vocês, né? E as associações, a gente vai também, com o tempo, conversar, porque é aquilo que eu falei, precisamos saber dosar, indicar da maneira mais prudente, para também não ter que ficar pensando só em disparar aí suplementação em cima do pessoal, tá? Com muito cuidado e muita empatia e muito amor, como eu falei lá atrás, tá? A gente vai ter resposta, a gente vai ter retorno, as pessoas têm que tomar suplementação para o resto da vida, e é isso, tá? Então, assim, a gente vai... Deixa eu ver aqui, eu vou agradecer todo mundo que estiveram aqui, olha, no momento tem 121 pessoas, amanhã o pessoal vai trabalhar, né, já são 10 para as 11, então a gente vai estar encerrando agora, tá, as conversas, mas a gente está à disposição, eu acho que o pessoal, eu vou anotar aqui, olha, meu Instagram, deixa eu anotar aqui para vocês, aí vão me seguindo lá, porque lá eu vou dando dicas também. E conforme eu vou estudando, né, a gente tem que estar sempre estudando. Eu deixei aqui no chat, ó, meu Insta. Aí vocês entrem lá, se precisar tirar alguma dúvida, deixa lá que eu vou respondendo, tá bom? Mas, olha, muito obrigada aí pela participação, parabéns para todo mundo e vamos para cima, porque a gente está num universo sensacional aí e realmente já deu certo. Parabéns aí para todo mundo. Vou encerrar aqui a nossa reunião, tá? Um beijo. Obrigada, Eliane, pela parceria. Até mais. Boa noite para vocês.